go, make my body go, make our bodies higher and higher. Salve, salve galera do primeiro ano, gravando ao vivaço aqui no Meet, hoje terça-feira, dia 29 de setembro, diferente da semana passada, hoje terça-feira está 100% online o ensino médio, então estamos aqui gravando direto do Meet, aula do primeiro ano, tá? Quinta-feira que vem eu vou dar aula presencial no primeiro ano A, mas esta aula está sendo gravada, então você pode acompanhar o primeiro A também já a partir de hoje aqui no canal, também junto com o primeiro ano B e o primeiro ano C. Hoje a gente vai falar um pouquinho de atividades, que a gente ainda não marcou nenhuma, e também a gente já vai dar início ao capítulo 15 de vocês, que vai falar sobre filosofia, trabalho e vida, tá bom? Então acompanhe aí comigo a aula de hoje. Gente, voltamos. Antes de mais nada, antes de a gente começar o capítulo 15, que nós vamos ver o capítulo 15 hoje, tá galera? Que fala sobre filosofia, trabalho e vida. Já vou comentar sobre o capítulo de hoje. Eu quero falar com vocês sobre a atividade avaliativa, tá bom? Eu ainda não marquei nenhuma atividade com vocês, porque eu estou finalizando, praticamente a gente já vai encerrar com o capítulo 15, os conteúdos que serão cobrados na prova da terceira avaliação. A prova de vocês, possivelmente, ela vai continuar online, porque nós temos um número ainda de alunos considerável que optaram pela educação remota, então, obviamente, esses alunos irão fazer a prova online. O que eu não sei dizer ainda é em relação aos alunos presenciais. Se os alunos que estão já em sala de aula irão fazer a prova presencial, enquanto os que estão remotamente irão fazer a prova online. Caso isso aconteça, aí tem uma questão aí de horário, né? Porque para ser justo aí com o pessoal que está em sala de aula fazendo a prova ali presencial, ele vai ter um tempo para fazer essa prova, possivelmente por uma questão de justiça, também terá o mesmo tempo quem vai fazer a prova remota. E se for a prova remota, possivelmente será pelo SuperPro, como nós fizemos na segunda bimestral, tá bom? Então, vai ter sim a prova, e a prova ela possivelmente será pelo SuperPro, no caso aí. Então, logo a gente já está fechando, quando eu acabar esse capítulo 15 aqui, a gente fecha os assuntos para a terceira bimestral. Vamos continuar o livro, mas só que eu já não irei mais cobrar para a prova. Então eu vou fechar com vocês até o capítulo 15 para a terceira bimestral. Vou começar a marcar as atividades e eu vou começar a marcar hoje pelo SAS, tá? Eu vou fazer uma atividade. Assim que eu tiver a atividade, eu vou jogar para vocês o link. Porque vocês sabem que no site não tem filosofia, não tem aquele sistema online logo pré-pronto por capítulo, né, como tem nas outras disciplinas. Mas eles têm uma ferramenta lá que eu posso criar a minha própria atividade. Eu vou ver se ela funciona dessa vez, já tentei fazer isso com vocês outras vezes, e vou mandar para vocês um link. E esta vai ser uma tarefa avaliativa, ela vai valer ponto para a prova de vocês e é importante vocês fazerem, sendo que eu vou acompanhar de perto. Por que eu não passei nenhum tipo de atividade para vocês primeiro ano? Porque as séries menores, sétimo ano, oitavo ano, que eu dou aula, que não são poucas turmas, eu estou encerrando as atividades com ele e vou começar com os nonos anos e ensino médio as atividades, algumas nessa semana e outras semana que vem. Então fiquem no aguardo aí para eu mandar o link para vocês, que é uma outra coisa que eu também quero atentá-los, tá? Principalmente os alunos que já estão fazendo a aula remota, né? Porque você pode estar aí, você deve estar aí assistindo a aula agora remotamente, mas quem está fazendo aula presencial, quero dizer, né, quem está no presencial,
pode esquecer, eu não vou mais assistir aula online, vai estar lá no canal, ou então dizer assim, eu nem vou olhar mais o WhatsApp, engano seu, tá? Você tem que ficar atento ao WhatsApp do grupo, porque por lá que nós mandamos informações, por lá que nós vamos mandar uma atividade paralela, uma possível apostila, um complemento, um slide e informações de como será o procedimento da atividade avaliativa, como será a prova. Então você tem que acompanhar o WhatsApp institucional do teu grupo. Tem gente que esqueceu o WhatsApp, não faz ideia do que a gente está pedindo e depois ele fica para trás em termos avaliativos, tá? Então se atentem a isso, fiquem atentos ao grupo de WhatsApp de vocês, que é muito importante, porque é por lá que é a nossa vez de comunicação. Ninguém vai te dar uma apostila, ninguém vai te dar um papel, porque agora você está presencial. A gente sabe que a gente não pode ficar fazendo essa troca de material dentro do protocolo. Então, possíveis atividades que a gente pode entregar ainda serão em PDF, e a via de entrega do professor para o aluno será o WhatsApp, e possivelmente para receber também será o WhatsApp, ou dependendo do professor, que tipo de atividade online ele pode fazer. Ele pode optar pelo Classroom, por exemplo, que é uma outra ferramenta, ele pode optar pelo SAIS, que é outra ferramenta, mas ele vai te avisar sempre pelo grupo, né? Olha, tá lá o trabalho no SAIS, tá lá uma atividade no Classroom. Vai ser, como é que ele vai te avisar? Pelo WhatsApp. Então não fique desatento, não esqueça o WhatsApp da escola, porque ainda ela vai funcionar até o final do ano. Pode ter certeza disso, porque já temos alunos que sinalizaram que não vão voltar esse ano, então vai permanecer o ensino remoto para este aluno que vai finalizar, vai fechar o primeiro ano remotamente, tá? Então, aviso dado, tomem cuidado, tá? Entrando no nosso assunto, que vai falar sobre filosofia, trabalho e vida, lá na página 117, então você pode olhar aí na atividade. Ele é um assunto que a gente tem que levar muito em consideração. A filosofia, ela se dedica, ela se deslumbra a trabalhar essa questão. Olha aí a palavra trabalho aparecendo de novo, né? Ou, na verdade, discutir esse assunto, que é o trabalho e como isso se relaciona na tua vida, tá? Quando um professor diz assim para vocês, é o capítulo 15, tá, Carla? Página 117 no livro. Quando um professor diz para você assim, gente, vocês têm eu vou passar um trabalho para vocês. Qual é a primeira coisa que vem na cabeça de vocês quando o professor diz que vai passar um trabalho? Carla, qual é a primeira coisa que vem na tua cabeça quando o professor diz, olha, vou passar um trabalho para vocês aí? Preocupação. Olha o Doni também falando preocupação. Mas assim, o sentido da palavra, pode falar. Mas assim, a palavra em si, olha aí, eu vou tirar 0 com certeza. Mas a palavra em si, ela demonstra o quê? Ela demonstra algo assim que é cansativo, que é penoso, né? Ela passa esse sentido para vocês quando você ouve assim, a palavra trabalho, ou quando o pai de vocês também vai dizer, olha, eu vou ter que trabalhar. Agora em casa, por exemplo, os meus filhos estão me vendo muito trabalhando, né? Eles ouvirem eu dizer assim, eu vou trabalhar, é uma coisa. Eles me vendo trabalhar é outra, né? O pequenininho fica olhando, só vai ter que trabalhar de novo? Não para de trabalhar? Brinca aqui comigo, me dá 2 minutinhos, como ele estava falando eu ontem à noite no computador, e ele olhando para mim com 2 carrinhos Hot Wheels, dizendo, pai, para de trabalhar, me dá pelo menos 2 minutinhos para brincar aqui de Hot Wheels, né? Então, mesmo ele com 5 anos de idade, ele percebe que é preciso trabalhar para ganhar dinheiro, né? Na primeira coisa que vem na cabeça dele, com 5 anos, né? Com o desenvolvimento cognitivo dele, que precisa do dinheiro para comprar Hot Wheels, né? Que ele gosta de brincar, mas ao mesmo tempo ele percebe que é um negócio cansativo, porque quando acaba ele diz assim, o senhor está cansado, né, pai? Então,
O sentido de trabalho ele vem muito desse caminho. Inclusive a palavra trabalho, ele é uma palavra que por muito tempo, desde a antiguidade clássica, ela é designada para quem precisava fazer serviço braçal. E que, portanto, a própria palavra trabalho, ela foi muito associada por muitos anos que por uma questão de escravo. Quem trabalhava era um escravo, ou quem trabalhava era um serviçal. A ideia de trabalho era muito grande. Tanto é que a palavra trabalho, a palavra labor, que é uma outra palavra que a Hannah Arendt vai trazer para a discussão, como nós vamos ver, a palavra ofício, eram algo que designavam funções distintas. Então, por muito tempo, a própria palavra ela tinha essa tendência de identificar que tinha um valor, e por muito tempo ela não vai ter, por exemplo, o mesmo valor de outras palavras que é muito utilizado na antiguidade clássica, e a própria palavra trabalho ela também vai mudando ao longo do tempo. Por exemplo, no processo de revolução industrial, como mostra o livro de vocês, a palavra trabalho ela começa a ter uma outra designação. Ela já não é mais ligada, por exemplo, apenas a um trabalho braçal, no sentido de serviçal ligado à escravidão. O trabalho é um serviço que você vai fazer a partir do processo de revolução industrial, mas que ele era remunerado. Então, a transformação de pensar o trabalho na virada do 19 para o 20, que inclusive também você vai ali modificando a própria ideia de ofício, Por exemplo, um médico, ele não trabalhava no século XIX propriamente dito, ou seja, que ele tinha um ofício que era médico. O advogado, ele tinha um ofício dentro do campo do direito. Quem trabalhava era o pedreiro, era o carpinteiro, quem ia botar calçada no sol. Então esse é um trabalho braçal. E aí então você que se formou numa universidade em medicina, se formou em bacharel em direito numa universidade, você não queria ser associado no século XIX à expressão trabalho, Por isso você não trabalhava, você tinha um ofício, Você tinha uma atividade que lhe garantia a subsistência através da atividade que você acabou se formando. Mas como o próprio Karl Marx ele vai falar, e inclusive Karl Marx também ele entende que o trabalho ele é um homem do seu tempo. No século XIX, no processo de revolução do 18 para o 19, a ideia do trabalho era que você poderia mudar a sua vida pelo trabalho, que era diferente, por exemplo, na antiguidade, A antiguidade clássica, se você trabalhava, possivelmente você era escravo. Então você não vai melhorar a tua vida, pode piorar a tua vida. Enquanto que no século XIX, com o processo da Revolução Industrial, outras ideologias que aparecem em outras discussões, o trabalho ele pode mudar a tua vida. Através do trabalho ele pode mudar a vida. E é engraçado que os dois campos conceituais ideológicos, eles vão ter a mesma ideia, que o trabalho ele pode mudar a tua vida. Só que você tem um campo aí, que é um campo ligado pelos princípios do capitalismo, onde você tem uma exploração da mão de obra, que diz que você precisa trabalhar enlouquecidamente, que enquanto você não trabalhar, você não muda de vida, e aí você acaba se tornando uma espécie de escravo moderno. Você é remunerado, mas você nunca consegue sair daquela situação, E você tem o próprio grupo de esquerda, que faz a crítica à exploração do trabalho, mas também identifica, como o próprio livro de vocês está mostrando aqui, o Karl Marx ele vai falar isso, Por exemplo, lá na página 118, quase lá no finalzinho, ali, uns 4 parágrafos acima do final, diz assim: na filosofia, Karl Marx, por exemplo, embora seja um pensador distante da tradição judaico-cristã, também considerará o trabalho essencial ao ser humano.
ele dirá que o homem se caracteriza justamente por ser um ente que trabalha. Então ele precisa do trabalho para conquistar as coisas também, né? Porém, seguindo esse raciocínio, o trabalho não é em si desumano, né? Para Karl Marx e para outros pensadores da época. Mas, assim como você vai explorar esta mão de obra dentro do período que ele fala. E aí vai aparecer uma pensadora, uma filósofa, que vai ser a Hannah Arendt, né? Já falamos sobre ela aqui outras vezes, e que ela vai ter alguns livros que vai mostrar a diferença entre trabalho e labor. Ela vai mostrar, ela vai falar que, por exemplo, a diferença fundamental que o labor, lá na página 119, é a atividade que visa garantir a subsistência, a satisfação das necessidades básicas humanas. No caso da antiguidade clássica, era a atividade realizada pelos escravos, né? Já o trabalho, para Hannah Arendt, é aquilo que se faz uma vez que as necessidades estejam garantidas. Para os gregos, em especial para Aristóteles, esse trabalho se constituiria de algumas artes da filosofia e, sobretudo, da atividade política. Então, ela já pensa aqui que o trabalho ela pode ser algo que possa te dar realmente a satisfação das coisas, no caso, pensando ali no mundo grego. No caso do Aristóteles aqui, né? Falando sobre isso. Tá? Mas a gente tem que sempre lembrar que esse trabalho ele visa a manutenção da vida no mundo moderno. Tá? Você trabalha porque você precisa garantir o teu sustento, você precisa garantir a sobrevivência, né? Nesse caso aí vai falar, como o livro de vocês aponta, a manutenção da vida. Mesmo que o salário seja baixo, através do salário que você vai conseguir, através do trabalho que você vai conseguir este salário ou esta remuneração no mundo moderno. Coisa que não acontecia séculos atrás. O trabalho ele era visto como algo ligado à escravidão. Tá? Existem relatos, por exemplo, no Brasil, no período da escravidão, em Minas Gerais, tem um caso que normalmente aparece em livro didático, inclusive, até nos livros didáticos de ensino fundamental, em alguns textos complementares. Eu já vi esse texto também, são de duas professoras que eu não me recordo o nome, e elas mostram o caso de um homem branco que foi pedido, um dono de uma taberna pediu para que um outro homem branco levasse uma encomenda para outra pessoa, porque ele estava indo exatamente na conversa que ele teve lá na taberna, que ele estava indo na casa do fulano de tal, esse senhor, no século XVIII, isso lá em Minas Gerais. E então o dono da taberna, pedindo um favor para este senhor, ele pediu se ele podia levar uma pequena encomenda para o fulano de tal. De pronto, a outra pessoa, de uma forma, né, a tentar agradar, por educação, disse: claro, sim, eu levo. Só que ele não pegou a encomenda, ele saiu da taberna, contratou um escravo de ganho, porque já existia um escravo de ganho, na praça, e perguntou quanto era o serviço para ele levar a dita caixa até a casa do fulano de tal. O escravo deu o valor, ele pagou para o escravo de ganho, vocês já estudaram isso. E o escravo então pega a embalagem, que é uma embalagem pequena, andando atrás desse senhor, porque ele não vai andar do lado dele, né? Levava a caixa pela rua, até chegar na casa do fulano de tal para fazer a entrega. Então, por que eu estou falando essa história? Porque nos livros didáticos isso está relacionado exatamente à questão do trabalho. Né? Você carregar, fazer esse esforço de estar levando uma encomenda, uma caixa, andando pela rua, todo vestido como um senhor, né, na sociedade, e ele então preferiu pagar a um escravo, que o próprio taberneiro podia fazer isso,
para levar a encomenda ou andar pela encomenda pela rua, mostrando ali o que é a diferença entre trabalho. Né? Trabalho era algo ligado no século XVIII à questão de serviço braçal. E aquele senhor, ele não podia fazer aquele tipo de serviço, né? Porque ele fazia parte de um grupo social que não deveria estar andando com uma caixa pela rua para levar para terceiros. Tá? Então você mostra aí. No século XIX, isso já vai mudar. A ideia de trabalho ele começa a se fundir enquanto serviço de formas gerais. A próprio médico, hoje em dia, ele diz, olha, eu estou indo para o trabalho, né? O advogado diz, estou indo para o trabalho, é um trabalho remunerado. Esse trabalho remunerado ou atividade remunerada para Hannah Arendt, na verdade, seria o labor, né? Você ter ali o trabalho que garanta a manutenção da tua sobrevivência, e essa atividade, ela é uma atividade remunerada hoje, e que, dependendo de cada um, tem um trabalho específico e também tem uma remuneração específica. Vocês sabem que, por exemplo, o presidente da República tem um salário menor do que um senador, do que um deputado federal. Então, na escala de salários no Brasil, por exemplo, que é um termo de serviço, que é um trabalho que vai fazer, a função de um funcionário público que mais ganha em termos de salário líquido, tá? Básico, ou sei lá, não sei se é líquido ou é o deputado federal. O deputado federal é o que ganha mais, é o que tem o maior salário no Brasil. Logo depois vem um senador, e depois vem um presidente, e depois vem os ministros ligados à justiça. Tá? Em termos de salário lá no Brasil, quem ganha mais seria eles, né? Em volta de 33 mil alguma coisa o deputado federal, e por volta de 33 mil alguma coisa o senador, e o presidente por volta de 30 mil e alguma coisa. Né? Então são os maiores salários no Brasil. Bom, que tipo de trabalho eles têm? Eles têm trabalhos e horas a cumprir, sendo que tem outros trabalhos onde você tem pessoas que estão na labuta, no trabalho pesado, ganhando um salário extremamente baixo, ganhando, na verdade, não chega a ganhar nenhum salário, mostrando aí a diferença de trabalho e como isso vai garantir o sustento da vida de cada um, tá bom? Então, esse era o assunto que nós tínhamos para trabalhar hoje. A principal nome para se trabalhar nesse capítulo é a Hannah Arendt. A gente ainda vai fazer uma revisão geral para a prova de vocês, de todos os capítulos que cairão na prova. A gente vai ficando hoje por aqui, essa aula está gravada, daqui a pouquinho, outro horário ali eu vou colocar no canal e mando o link para vocês, tá bom? Gente, um grande abraço, beijo para vocês, até a próxima, fui!